Oi, Camila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá? Vamos chegando. Vou dar aqui meio minutinho, tá? Vou dar aqui um minutinho e aí vou aqui explicar qual que é o tema dessa live, porque eu resolvi fazer isso. Faz tempo que eu não venho aqui ao vivo, faz tempo que eu não faço aqui uma aula ao vivo, não faço uma live. Boa noite, pessoal. Nossa, que legal. Tava com saudade de fazer isso. Muito bom, gente. Pessoal, seguinte, vocês viram que eu coloquei hoje uma caixinha e falei sobre os sinais de dor que os cavalos apresentam. E aí, né, teve as perguntas normais e tal, e teve perguntas sobre esse tema. E aí eu já vinha querendo gravar uma aula para colocar sobre esse assunto, para colocar dentro do curso, dentro do Fórmula 17. Falei, bom, quer saber? Ótima oportunidade. A minha ideia não era gravar ao vivo, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou gravar ao vivo, já falo com vocês, né, já faço essa aula para vocês e fica gravado aqui. Vou baixar e colocar dentro do curso, tá bom? Então, pessoal, é isso. Bom, para quem me segue há pouco tempo, não sabe ainda assim que a minha grande preocupação no tambor não é só a questão de performance e tal, mas é a questão do cavalo em si, em tornar tudo melhor para o cavalo, tornar tudo mais confortável para o cavalo, eliminar a dor. Nós vamos chegar nesse ponto da dor, porque a hora que eu falo eliminar a dor, muita gente já arrepia os cabelinhos e pensa, nossa, mas eu não causo dor no meu cavalo. Gente, eu também achava isso, mas é sem querer, tá? É super sem querer. Fran, tô vendo que tem aluna aqui, legal. E então eu quero falar sobre esse assunto, vocês vão entender o que eu tô falando e muita gente vai se surpreender, porque desconhece, é muito provável que você desconheça esses sinais, tá? Mas embora assim, a maioria desconheça esses sinais, com certeza você já viu isso. E pode ser que alguns de vocês vejam isso nos próprios cavalos, como é o caso das pessoas que mandaram na caixinha falando que, puxa, que elas veem isso nos cavalos delas, entendeu? E aí, falei, quer saber? Ótima oportunidade de dar uma clareada nesse assunto, porque não é uma coisa muito abordada. Na verdade, no tambor, ela é zero abordada aqui no Brasil, né? Então, para começar, assim, eu vou contar uma história rápida, tá? Que é para ilustrar um pouquinho esse caso, esse assunto, tá? Então, gente, só um minutinho. Black, gente, meu cachorro. Black, desce daí. Black, bom, gente, desculpa. Há um tempo atrás, na verdade, há muitos anos atrás, eu corria com um cavalo, o Honey, que foi um cavalo assim, que me deu muita alegria. Mas olha só, nesse tempo é que eu não sabia de nada. Na verdade, eu não sabia de nada. Eu tinha um veterinário que acompanhava, ele me acompanhou por 10 anos, tá? Me acompanhou tudo, todas as provas, tudo. Toda semana ele estava olhando o Honey. E esse cavalo vira e mexe, mancava, sentia boleto, sentia alguma coisa. E o diagnóstico era, tem alguma coisa aí no boleto dele. Mas enfim, então a gente tratava e ele corria e assim ia. Deu um tempo assim, bom, no frigir dos ovos. O que aconteceu é que era um cavalo que eu tratava assim, com tudo que você imaginar. Eu achava que eu fazia o meu melhor, que eu dava o melhor para ele, que eu dava conforto para ele, que eu fazia tudo certo. Enfim, é um cavalo que aos 10 anos precisou ser aposentado. Porque aos 10 anos ele mancava e aí já não tinha mais jeito. Mancava, montava um pouquinho assim para passear assim na pista. E ele já voltava a mancar, né? Parecia que sarava, mas voltava. Então não teve mais jeito. Paramos ele aos 10 anos. Gente, aos 10 anos. E aí, para não dizer que eu não montei nunca mais nele, passou assim quase 2 anos, ele estava parado. Surgiu lá uma prova, uma história tal, que depois não vou entrar no detalhe aqui, que eu falei, gente, vou correr. Era um rodeio, eu nunca tinha corrido rodeio com ele, uma pista micra. Falei, quer saber, aqui perto um prêmio que era muito bom. Eu falei, vou e deu bom. E deu bom, mas ele voltou a mancar depois. E aí, com 12, ele parou de vez. E aí o que acontece? Vocês já viram, sabe o sacro ilíaco? Que osso que é? Sabe na garupa do cavalo, logo depois da sela, não tem um ossinho, onde na verdade começa aquela divisão da garupa, você vê bem aquela divisãozinha da garupa, as almofadinhas? Enfim. Ele tinha aquilo, de repente eu vi, aquilo estava muito alto, estava muito proeminente. Caramba, ele não era assim. Por quê? Aquilo lá foi subindo e eu não percebi. Quando eu vi, estava bem alto.
E aí depois demorou muito tempo com veterinários e tal, e há pouco tempo só que eu vim descobrir o que que era. O Boleto, já naquela época, lá atrás, né? Porque hoje ele tá com 26 anos, para você ter uma ideia. E eu descobri isso há 5 anos só. 4, 5 anos ele já estava para lá de aposentado. E tudo aconteceu, o Boleto já era um sinal da coluna dele. Tanto é que hoje, esse cavalo, para fazer o casco dele, a gente não consegue fazer os pés. Primeiro que ele tem tanto medo assim, nos pés que ele pula por cima das pessoas, né? Ele é um cavalo de fazer um pouco isso. E quando sente dor, né? Ele tá meio em pânico. E porque ele não consegue levantar os pés. Quem já viu, né, a ossatura, assim, quem tem um pouquinho de conhecimento de coluna, do sacro ilíaco, vai perceber, né, que quando se o cavalo levanta a perna, dobra, né, empurra ele para cima um pouco. Então ele não consegue levantar a perna. Ele não levanta a perna. Então eu limpo os cascos deles, eu mesma limpo, só viro o pezinho dele para trás, assim, encostar no chão e limpo. Né? E quando a gente precisa mexer alguma coisa, é assim que se mexe, no chão, né? Já fizemos alguns tratamentos, algumas coisas tal, mas enfim, no final das contas não ficou nada 100%, não ficou nada zerado, e como ele tá parado mesmo, ele fica solto, né? Ele tem um piquete solto tal, só com coberto, e lá ele vive a vida dele, lá não aqui, porque ele tá bem aqui do meu lado. E é isso, gente, por quê? Aí eu vejo que meu cavalo se aposentou aos 10 anos, por isso, entendeu? Por isso, por essa dor. E quais eram os sinais? Aí tá, agora nós vamos chegar lá, tá? E você vai ver que é provável que você veja isso muito em prova, que você veja isso em cavalos de amigas, ou pode ser que você veja isso no seu próprio cavalo. Sinais que eu não reconhecia e que hoje eu só reconheço porque eu fiz algumas aulas, assisti alguns vídeos, documentários, estudei um pouco. Não sei se vocês conhecem, né, a doutora Sue Dyson, e ela fala um bocado sobre isso. Ela tem, depois eu vou até deixar, posso deixar nos stories, vou deixar o link para um dos vídeos dela, onde ela fala sobre os sinais da dor. Né? E hoje eu sei que os sinais da dor, que várias coisas que a gente faz sem querer no cavalo, causam essa dor, essas dores e causam lesões e tudo mais. E que isso que o Honey tem hoje, e que depois, mais tarde, uns anos depois, eu também não sabia, porque só fiz também agora, o Cheidinho teve, mas o Cheidinho, no fim, ele morreu sem nem ter cuidado daquilo nem nada. E a dona, a égua da minha irmã, também teve, né? Mas ela, por ser mais nova e tudo mais, ela ficou mais ok, né? Depois disso. Mas a gente demorou muito para descobrir, muitos anos. Então, assim, tudo sinal, assim, tudo coisas assim que aconteceram devido à forma de montar, e eu vou explicar por quê. Gente, o cavalo, ele é uma coluna, ele é 4 patas, ele é uma coluna, e tudo que a gente faz com ele impacta a coluna dele. Então, assim, uma equitação de uma qualidade, várias coisas que a gente faz sem querer, porque eu, gente, literalmente fiz sem querer, né? E eu tenho 3 casos aqui dentro, tá? 3 casos. Dos meus 6 cavalos, eu tenho 3 casos. Então, você vê que não é uma coisa assim tão difícil de acontecer, né? Não é tão difícil. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma relação para dizer, para ficar numa ordem em que faça sentido para todo mundo, tá bom? Então, primeiro a história para elucidar e para dar uma aterrissada de que isso é uma coisa que acontece, que está por aí, e vocês vão entender agora que vocês podem mudar isso na vida de vocês, na vida do cavalo de vocês. E não é sendo veterinário, é sendo competidor mesmo, tá? Nem treinador, não, é sendo competidor, sendo tutor do cavalo de vocês mesmo. É dessa forma que vocês podem intervir e fazer com que isso não aconteça, porque muitos cavalos têm isso. E eu vou começar aqui falando, eu até sinalizei algumas coisas, tá? Que acontecem, alguns sinais. Vou começar por aí. Vamos ver se alguém de vocês já viu esses sinais. Eu não estou dizendo sinais assim, agora já vou extrapolar da questão do Honey e dos cavalos, tá? Dessa questão da coluna. Nós vamos para uma outra, vamos além, tá? Vamos sair um pouco só disso. Você já deve ter visto o cavalo que está correndo e aí, de repente, abre a boca. Cavalo que está correndo e balança a cabeça, briga. Eu tenho, inclusive, casos de alunas que chegaram por isso, porque o cavalo brigava, então elas queriam uma solução para isso. E, de fato, existe uma solução, mas nós vamos falar isso depois.
Mas elas queriam uma solução, só que olha só o entendimento que elas achavam. Cláudia, eu queria um exercício, alguma coisa que corrigisse isso no cavalo, esse vício que ele tem, esse mau comportamento que ele tem, porque ele está se negando, né, às minhas solicitações. E não é nada disso. Balançar a cabeça, erguer o focinho, né, abrir a boca, bater o rabo, andar torto, você olhar de trás, e o cavalo galopa, trota com o rabo deslocado para um lado ou outro. Todas essas coisas são sinais de dor. São sinais de dor. Um cavalo que chega e entra no tambor, você vê que ele entra pronto para virar. Aí, de repente, se já aconteceu com vocês, mas é que eu ouço isso, de repente eu entrei e o meu cavalo endureceu. Ele endureceu e ele pesou demais na minha mão. E aí ele passou reto o tambor. Ele passou e atrasou, foi virar perto da cerca, enfim. É um sinal também. Por quê? Porque existe uma embocadura que está dentro da boca do seu cavalo. E ela é de metal, e quando você puxa e coloca pressão, coloca força, dói. Né? Dói. E assim, eu acho que assim, não precisa nem muito estudo, nem ler muita coisa, nem estudar muito a respeito para saber disso, porque só o bom senso já nos dá já dá essa pista pra gente. Né? Então, que outros sinais? Deixa eu ver, já nem lembro quais eu falei. O cavalo que bate o rabo, briga, levanta a cabeça, porque ele sente dor. Enfim, todas essas coisas normalmente são interpretadas como mau comportamento. Mau comportamento. Então o cavalo entra no giro, ele está na metade do giro, aí ele sai estufando. Assim, de louco ele sai estufando. Ai, meu cavalo não quer fazer força. Cláudia, o meu cavalo não quer fazer força, porque ele é sem vergonha, então só comigo, ele não quer fazer força. O que eu faço para corrigir o meu cavalo? É super normal isso. E se eu ouvisse isso, acontecesse comigo isso, alguns anos, né, sei lá, 15 anos atrás, eu também ia achar isso. Porque em algum momento eu também pensei isso sobre todas essas coisas. Que era um mau comportamento, que era um vício, que era um cavalo não querendo fazer força, um cavalo não querendo colaborar, não querendo trabalhar. E aí, depois de passar uns bons anos estudando, gente, cada coisa que eu ia vendo, as minhas fichas iam caindo, entendeu? Que é muito mais difícil para um cavalo entrar no giro e sair de lado todo desequilibrando, é super antinatural. Todo ser vivo tem uma coisa básica, gente, única, assim, qualquer bicho tem isso, que é o equilíbrio, a estabilidade. Ninguém quer cair. Por que quem corre de mão alta ou não consegue baixar a mão? Porque não quer cair, precisa se agarrar na rédea, precisa fazer tensão na rédea para não cair, não quer cair. Por que quem levanta a mão e quem não tem equilíbrio não consegue correr bem? Por quê? Porque nunca a prova e as ações do percurso estarão em primeiro lugar. Porque o equilíbrio e o receio de cair, de perder a estabilidade, sempre estará em primeiro lugar, porque o nosso cérebro de lagarto assim fará. Entendeu, gente? Não adianta. É instintivo. É fora de controle. Entendeu? Então, quando alguém, né, se você não consegue baixar a mão e alguém fala que você não consegue, puxa vida, caramba, você não tem culpa de não baixar a mão. Porque você só vai conseguir baixar a mão quando seu corpo estiver estabilizado e equilibrado. E não é através das mãos, nem das pernas, nem de nada disso, entendeu? São outras coisas que fazem isso acontecer. Tá? Então, pessoal, é o seguinte. Quais que são os 3 maiores erros que fazem com que aconteça essas situações de dor? Porque, assim, sentindo algum tipo de dor, por exemplo, cavalo de boca aberta, é lógico que existe uma pressão exagerada na rédea, na embocadura, e ele abre a boca para quê? Para escapar da dor. E sabe por que não está abrindo a boca? Porque ele quer ficar de boca aberta? Simplesmente pelo fato de que cavalos não respiram de boca aberta. Ele está correndo, ele está galopando. Por que raios de motivo ele ia querer ficar sem respirar? Por livre e espontânea vontade.
Não. Então, assim, foram essas coisas, foi o que aconteceu com o meu cavalo. E essas coisas que me fizeram ter o método que eu tenho hoje, que é eliminar os problemas no tambor, porque todas essas coisas acarretam problemas. E chega lá na frente, chega na pista, elas viram erros. E viram erros, e as pessoas não sabem como resolver, porque elas querem corrigir. Elas querem ensinar que assim está errado. E não. Você só tem que aplicar as ações corretas. É por isso que se chama ação positiva. Porque ela é positiva para o seu cavalo. Ela não deixa o seu cavalo entrar em ansiedade, ela não coloca dor no seu cavalo, ela não coloca pressão sobre o seu cavalo. Mas ela é de tal forma que o seu cavalo entende o que você quer. Simples assim, tá? Então, assim, eu sempre quis correr com 17 e deu certo. Só que, se me falassem, ou isso, mas o seu cavalo sente uma dorzinha, eu ia correr com 18 numa boa, porque eu nunca vivi disso. E mesmo que eu vivesse, gente, se faça assim, você só pode correr se o seu cavalo sentir isso ou aquilo, eu falo, então, muito obrigada, vou fazer outra coisa, entendeu? Vou fazer outra coisa. Então é o seguinte, assim, me importo muito com o resultado dos alunos. E quem entra numa mentoria comigo sabe disso, que eu me importo com o resultado, mas nunca em detrimento do cavalo. Nunca será em detrimento do cavalo. E sempre será, eu sempre vou resolver as coisas eliminando o que for de negativo, o que for desconfortável, o que for de pressão, que fira, né, de alguma forma, não só fisicamente o cavalo, mas emocionalmente, que vá contra a natureza do cavalo. Tá? Então, é isso. Então, essa é uma coisa que eu defendo. E, assim, existem pessoas que não concordam, e cada um pode concordar ou discordar do que quiser, só que este não é o lugar para quem discorda disso. Porque eu nunca vou ajudar uma pessoa que discorda disso, porque eu nunca vou agir de outra maneira que não essa. Certo? Então, vamos lá, gente. Chega de conversa, porque 8 horas eu tenho um compromisso, eu tenho que acabar aqui. Vamos embora. Os 3 maiores erros, gente. A primeira coisa é pensar que a gente tem que colocar força nas rédeas. Que você vai usar as rédeas para guiar o seu cavalo. Sim, a gente guia o cavalo, mas numa solicitação, numa forma de indicar, porque ele é um ser vivo como a gente. Então, ninguém precisa aplicar força sobre você, basta fazer com que você entenda o que a pessoa quer. Né? Nós não somos assim, uma bicicleta que de repente, não sei, né, numa prova de cross tal, precisa de pôr força no guidão, mas no cavalo não. Então, toda vez que você aplica uma força nas rédeas, você vai ter o seu cavalo sendo reativo. Né? Isso se ele não entrar em reflexo de oposição e endurecer e quiser sair correndo, que é o que acontece. Nossa, meu cavalo, ele não anda trote, ele só quer correr, então tem que prender as rédeas. Não, gente, é o contrário. Ele só anda desse jeito porque as rédeas são muito presas sempre. E ele está em reflexo o tempo todo querendo escapar dessa situação, tá? Mas a gente não vai entrar em todos os detalhes disso. Nessa aula vai durar não 1 hora, mas ela vai durar 10. Então, vamos lá, gente. Então aplicar força nas rédeas. Então, eu vou dar um exemplo, gente. Eu postei esses dias uma menina dando um esbarro. E ela não mexe na boca do cavalo, simplesmente porque não tem nada na mão dela, não tem rédea, não tem cabeçada, não tem nada. Mas ela faz isso tudo por indução com o corpo dela. Lógico, o cavalo dela sabe. Lógico que sabe. Mas, gente, essa não é a parte mais complicada, visto que cavalos aprendem mais rápido que a gente. Sim, porque eles não têm os Cs, né? Nós temos. Mas e se, mas talvez, será? Não sei. Nós temos essa coisa humana de ser, né? Eles não têm. Então, é para entrar lá e sair do outro lado? Lógico, ele não vai aprender milimetricamente qual é o ponto, nada. É por isso que você está em cima dele, para levar ele até o ponto, né? Mas ele sabe que ele tem que entrar aqui e contornar, sair do outro lado. Mas eu preciso ensinar a movimentação para o meu cavalo. Se o seu cavalo é desse terrestre que a gente está acostumado a ver aqui, não. Porque se você soltar o seu cavalo, você vai ver que ele faz todos os movimentos do giro sozinho, brincando. Não, mas ele é igual galope, ele vem galopando e meu cavalo abre e não sei o quê. Não.
Se esse cavalo abriu, realmente ele galopou. Porque você deve saber que quem é minha aluna sabe que galope e giro são duas ações completamente diferentes do ponto de vista biomecânico. É diferente. Ou o cavalo galopa, ou ele executa um giro. Se o seu cavalo sai aberto, então ele não executou um giro, ele galopou. É isso. Porque são ações corporais distintas, forças distintas, distribuição de peso distinto, gente. É por isso que, assim, sabendo disso, fica bem mais simples de eu passar para os alunos exatamente o que fazer. Porque eu sei como o corpinho do cavalo funciona. Tá? Então, é isso. Então, acreditem, não precisa puxar a boca, você não precisa arrastar o seu cavalo no giro. Ah, mas o cavalo passou, não sei o que, então tem que arrastar com força. Perceba que quanto mais força você coloca, mais ele endurece, mais pesado fica, né? E mais dor você coloca no seu cavalo. É possível treinar um cavalo com dor e dar certo? É. Porque se o Rani tem essas lesões, ele passou por dor. E isso não fez ele perder prova. Só que fez ele ter um monte de lesões aos 10 anos de idade. Aos 10 anos. Entendeu? Eu podia ter montado ele muito mais tempo. Bom, é só você ver que lá fora monta-se os cavalos em alta performance até os 15, 16 anos. Não estou falando de exceção. Porque vai sempre vir alguém falar, mas aqui também tem fulano. Exceção. Ele é exceção, ele não é regra. Tá? Então, assim, é lógico que essas coisas aconteceram com ele. Entendeu? Por isso que ele se aposentou tão cedo. Então, assim, é muito bom ganhar prova, é muito bom baixar tempo. Mas melhor de tudo é quando tudo isso acontece e é legal pro seu cavalo. Então, para mim, a coisa só vale assim. Se for bom pro cavalo. E em contrapartida, quando você faz ser bom pro cavalo, pois o milagre acontece. Porque eles são muito espertos, muito inteligentes, muito sensíveis. Não subestime o seu cavalo. Não subestime o seu cavalo. Porque no momento em que você eliminar todas essas coisas da vida dele, você vai ver o que vai acontecer na pista. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira coisa, é você achar que precisa puxar, que precisa arrastar. Não precisa, primeira coisa. Segunda coisa, não faça, porque isso coloca dor. Isso, bom, existe um estudo, depois eu vou colocar tudo isso, vou colocar nos stories, tá? Que é mais fácil um estudo com as necrópsias dos maxilares, né? 100% dos maxilares com lesão, cavalos usavam embocadura. Então, vou colocar nos stories. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que faz um cavalo também sentir dor, é você trabalhar ele dobrado. Por quê? Porque ninguém nasceu para trabalhar dobrado. Né? Quando você dobra uma coluna, agora você imagina eu assim, né, uma dobrada, tendo que correr, fazer qualquer tipo de atividade física, né? Então, de repente, tendo que fazer força, e assim, curvada. Ainda tem uma coisa que piora tudo, que o cavalo, ele é um quadrúpede. E aí, quando você faz isso, você impede toda a força de posterior dele. Toda a força. E ainda tem uma terceira coisa. Todos os animais, inclusive o cavalo, para onde ele vai? Para onde você vai? Para onde você olha, né? É da nossa natureza, é da natureza de todo bicho. Ir para onde os nossos olhos apontam. Então, a gente vai para onde a gente olha. E aí, quando você faz o cavalo olhar para cá e andar para cá, o que você tira, mexe na natureza dele? Pois ele aprende a não ir para onde ele olha. Ou seja, ele está olhando para cá e vai para cá. E aí, quando chega um tambor, você dá aquela puxadinha e o cavalo faz isso e sai para cá, as pessoas falam, mas que absurdo, o cavalo está saindo. Puxei para cá e ele está saindo para cá. Ele continua reto. Mas será que ele não faz isso? Via de regra, ele não faz isso várias vezes durante o trabalho dele?
uma coisa para você pensar. Terceira coisa, o terceiro problema é que ele é bem relacionado a uma equitação mais pobre, a uma equitação deficitária, equitação para velocidade. Que é quando a pessoa realmente não está firme, então ela precisa sempre conter muito. Porque ela tem receio que o cavalo dela saia correndo. Tem receio da velocidade porque ela sabe que ela não está preparada para a velocidade. Então o cérebro dela está sempre mandando reduzir. Não, mas eu quero correr, eu quero tocar, eu quero empurrar. Aí ela faz que empurra, mas a mão está aqui, puxando as rédeas, inconscientemente. Só que quando você fazer isso, você gera uma série de problemas. E, na verdade, foi o que aconteceu com o Cheidinho. Mas por um tipo de exercício que inventaram lá, que ele tinha que trabalhar recolhido. Então, puxavam a rédea dele e empurravam ele para cima da embocadura. Então, ele trabalhava assim. E aí, eu vi aquilo, não sabia a merda que era aquilo. Agora eu sei, né? Que o que acontecia? O tempo todo ele trabalhava com o dorso assim. Não vou entrar muito nesse método, mas todo bicho, para fazer força, tem que fazer uma elevação de dorso, tá? A gente também. A gente não eleva porque a gente está de pé, mas a gente encaixa quadril para fazer força. Se você vai à academia e faz força, com certeza o seu personal te ensina a encaixar, né? O cavalo, por ser quadrúpede, é de uma outra forma, lógico, mas ele faz uma elevação do dorso. Ele precisa fazer isso para poder usar toda a força dos posteriores, para poder usar o corpo corretamente e não ser acometido de um monte de lesões, como aconteceu com o Cheidinho. Então, quando você está o tempo todo acionando e colocando seu cavalo sempre para trás ou para os lados, tal, você impede que ele use a coluna dele do jeito que tem que ser, o corpo dele do jeito que tem que ser. Então, tá, vamos parar de falar de lesão, porque a conversa não é essa, a conversa é dor. Mas quando você faz isso, você coloca dor. Então, pensa o seu cavalo que saiu do giro e aí ele vai explodir. Só que a pessoa, ou ela tem receio da velocidade, ou ela não está preparada. De qualquer forma, não é culpa dela, né? É porque alguém tem preparada. E aí ela vai sair daquela pegada, daquela desequilibrada, né? Vai para trás, ou aquele pulo e puxa. Quando puxa a boca do cavalo e ele faz isso. No momento em que ele estava, gente, com a coluna preparada para fazer essa força, apoiando os pés e a hora que ele faz isso, a coluna isso. E o que acontece com o cavalo? Dor. Só que aí essa é uma dor que vai virar lesão. Mas dor. Então, aí você vê cavalos que... Meu cavalo não quer entrar na pista. Meu cavalo não quer largar. Nossa, ele é tão nervoso, é tanta adrenalina, que ele não quer largar. Sabe? Ele fica encostando assim que ele não quer largar. Não é, gente. Quantas vezes você tem que entrar por uma porta comigo e eu dar uma martelada no seu dedão para chegar um momento que você não entra na porta comigo. Que você não atravessa a porta comigo. Quantas vezes? Quantas marteladas você acha que eu tenho que dar no seu dedão? Entendeu? Então, assim, quando causa dor, você tem várias coisas que acontecem. E todas elas vão influenciar no resultado da sua prova. É por isso que quando você elimina isso, o seu cavalo muda. Entendeu? O seu cavalo muda quando você elimina isso. Quando você eleva o seu conhecimento, quando você eleva o nível da sua equitação e quando você começa a olhar para o seu cavalo. Quando você começa a olhar para o seu cavalo como cavalo, sabendo o que é um cavalo, como age um cavalo, como ele recebe tudo que você faz. Você tem que estudar tudo isso, mas é muito complicado, Cláudia. Tem que estudar tudo isso para montar um cavalo? Depende. Eu acho ótimo. Quem curte estudar, pode estudar. Quem não curte estudar, pode pegar o caminho pronto. Então, você pega uma pessoa que te dê prontinho o que fazer para que essas coisas não aconteçam. Se isso importa para você. Se o fato do seu cavalo ter conforto, se sentir bem trabalhando com você, se sentir seguro, não querer sair correndo, fugir de você, se isso for uma coisa boa para você. Se saber que seu cavalo teve uma vida boa no tambor, que ele não vai se aposentar aos 10, 12 anos, né, cheio de problemas, né?
Então, se isso te importa, então vale a pena, sim, um novo caminho, que é o que eu chamo de novo tambor, que é quando a gente quer resultado, porque tem que querer resultado. É lógico, gente, que graça tem para não ter resultado? Que graça tem você correr para nada? Que graça tem correr para ir mal? Que graça tem correr para fazer tempo alto? Não tem graça, eu sei disso. Entendeu? Só que existem dois caminhos. É como com os atletas humanos, gente. Existem dois caminhos. Você pode treinar e trabalhar de uma forma coerciva, de uma forma de castigos, numa forma onde você aplique pressão e dor, e vai dar certo por um período mais curto, mas vai dar certo com gente também. A pessoa também espana, gente, né? Espana também, fisicamente e mentalmente. Mas até lá, ela dá resultado. Nós temos campeões olímpicos que passaram pela escola chinesa. E temos campeões olímpicos que não, que foram treinados e trabalham de uma outra forma. Assim também com os cavalos. Então, assim, é uma escolha. Você tem esses dois caminhos. É uma escolha. Eu sempre só escolho, gente, eu sempre escolho o lado do cavalo. O lado do cavalo. E eu acredito que quem me acompanha, bom, os meus alunos com certeza, porque senão não dá match, né? Se a pessoa nem não se conecta comigo, porque acha que eu tô falando um monte de idiotice. Eu recebo um monte de directs, um monte de mensagens sobre isso, que eu sou a rainha do bloque, de bloquear as pessoas, entendeu? Porque tem gente que acha isso um absurdo, que cavalo não, cavalo tem que cerrar a boca, tem que dar soco, tem que fazer galopar, trotar com o nariz para cima e a coluna toda ferrada. Tem gente que acha isso. Eu respeito? Não respeito, na verdade eu desprezo, né? Mas assim, quem me acompanha sabe disso, então eu acredito que quem está aqui não pensa assim, porque senão não estaria. Muito menos me ouvindo falar isso agora. E muito menos ainda seria meu aluno, jamais. Entendeu? Então, como é que você resolve isso? Gente, vamos lá. Primeira coisa, é você mudar os conceitos, evoluir nas ideias, entendeu? E isso, lógico, não é uma coisa fácil, porque a gente não tem muito material aqui no Brasil. Então, a gente é obrigado a ver aulas, fazer cursos e tudo mais lá fora. E tem muito pouca coisa assim traduzida também sobre isso. Mas está começando. E tudo assim, nada começa grande. Tudo começa num trabalho de formiguinha. E eu sei que eu faço um trabalho de formiguinha. Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, tem milhares de cavalos, só tá ajudando, sei lá, 1000 conjuntos. Ok, 1000 conjuntos a menos passando por esses problemas. Passando pelo que eu passei. Passando pelo que o Rani passou, pelo que o Chedinho passou, pelo que a dona passou. Entendeu? E é isso. E as pessoas ficam mais felizes assim, porque tem muita gente como eu. Graças a Deus, tem muita gente como eu que realmente ama os seus cavalos, se importa com seus cavalos, sabe que eles são preciosos. Os meus cavalos são preciosos para mim. Todo cavalo é precioso, porque eles são especiais. Então, essa é a primeira coisa, você se informar. Você não precisa ser PhD em nada, mas um mínimo de conhecimento, saber que tem um outro caminho já é o começo, tá? Então, essa é a primeira coisa. E eu vou colocar nos stories o link do vídeo da doutora Sue Dyson, falando sobre os sinais de dor, gente. Os olhos, né? Aquele olho arregalado, boca aberta, enfim, vou colocar. A segunda coisa, para você evitar e corrigir isso, é uma equitação para velocidade de qualidade. Onde você sabe como agir com o seu cavalo de forma que ele faça o que você está imaginando, porém, não exija pressão. Porém, você consiga solicitar para ele de uma forma positiva. E para isso, você precisa de uma equitação de qualidade. Começa por você ter um bom assento, porque se você não tem equilíbrio, fica impossível, não tem como você aplicar essas ações, não tem como. É uma condição. Para isso é que você seja realmente firme na sela, muito firme na velocidade. Então, essa é a segunda coisa, tá? Para resolver e acertar isso. A terceira coisa
Bom, gente, a terceira coisa é pensar, é ter em mente de que olhar para o cavalo com empatia, e eu sempre me coloco assim, no lugar. Eu entendi isso que a pessoa está fazendo com o cavalo? Se fosse o cavalo estaria entendendo? Espera um pouquinho, eu estou entrando aqui no tambor. A pessoa está jogando minha garupa para dentro e eu sou cavalo. Eu consigo virar assim, desse jeito? Lógico que não. Lógico que não. Porque quando você faz isso, primeiro que você não faz isso no cavalo, né? Você sabe que é lê do engano, né? Durante o dia você não faz. Mas quando você joga a garupa, você está só entortando ele, jogando para cá, a paleta para fora, enfim. Mas assim, sabendo que quando você usar as ações que são boas para o seu cavalo, que permitem a melhor biomecânica dele, permitem que ele use o corpo da melhor forma, o resultado virá. Gente, é líquido e certo, o resultado virá. E não é só porque seu cavalo vai, puxa vida, que legal esse cara, então eu vou colaborar com ele. Não é só isso, porque ele vai se sentir seguro e confiante com você. Não é só isso. É porque realmente ele vai ter condição de usar o corpo dele da melhor forma. Ou seja, a gente escolhe os cavalos pelas qualidades físicas que ele tem, por todas as características que foram desenvolvendo nesses últimos milhares de anos, milhões de anos. E aí ele virou esse cavalo, essa coisa magnífica que existe hoje, tão perfeita para se movimentar em velocidade. E aí, não deixa ele usar o corpo dele como a natureza fez? Como ele foi feito para usar? Então parece um contraponto aí, né? Então, sem querer, a gente não deixa. Mas existe caminho para você aprender a deixar, entendeu? Existe um caminho, tá? E é exatamente isso que eu faço, gente. É exatamente isso que eu faço, tanto em curso quanto nas mentorias. É colocar as pessoas nesse caminho, é colocar os conjuntos nesse caminho. Não, e se você está aqui e quer saber mais sobre isso também, quer saber mais como ter minha ajuda, tá? Dá um pulinho depois aqui da live na bio e tem um link azulzinho lá. Clica lá, você vai ver. Clica lá e você vai ver as formas, como eu posso ajudar, as formas como você pode ter acesso a essas informações ou aos passos prontos para aplicar, tá? Mas assim, voltando aqui para os caminhos, tá? A terceira coisa é sempre você pensar que quanto mais você deixar o seu cavalo ser cavalo, usar o corpo dele da melhor forma, ele vai render mais. Automaticamente, a performance dele vai aumentar. E todos esses comprometimentos emocionais, eles vão sumindo. Ou, se o seu cavalo não tem, ele não terá. Que é ansiedade, sabe, aqueles problemas de partidor, não querer partir, sabe aquela história de virou pro meu tambor, o cavalo sai que nem louco, já parece que não pensa mais? Entrar no modo fuga. Todas essas coisas que parecem um mau comportamento, na verdade, são apenas reações. Apenas o seu cavalo, não estou dizendo que o seu cavalo aconteça isso, mas só dizendo que é o seu cavalo reagindo. Então, tudo isso, presta atenção, começa a prestar atenção nos sinais. Bater rabo, abrir a boca, balançar o focinho, jogar a cabeça para cima. Comece a prestar atenção nos sinais que o seu cavalo dá. Tá bom? Gente, então era isso. E eu não vou conseguir responder perguntas, mas se você tem alguma pergunta para mim, gente, eu respondo todos os directs. Então manda para mim lá no direct, vou ter o maior prazer de responder, tá bom? É isso aí. Valeu, obrigada por vocês estarem aqui comigo e foi muito mais legal gravar uma aula para o curso aqui com vocês do que gravar sozinha. Valeu, gente, obrigada, um beijo, boa noite.